Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos meus amados irmãos que nos seguem no canal Pão Diário, uma mensagem de Deus ao teu coração, o evangelho que nós conhecemos, vivemos e pregamos. Meus queridos e amados irmãos, eu quero aqui compartilhar com os irmãos que o nosso Deus é o Deus bom, irmãos. O próprio Asaf, ele diz, verdadeiramente Deus, ele é bom para os que estão limpos de coração. Nós estamos aqui, irmãos, hoje, meu irmão obreiro da casa do Senhor, irmão Ayrton, e hoje ele está com a oportunidade, né, para mim é uma alegria, irmão, de ter você conosco na nossa congregação e também participando aqui hoje do Pão Diário, tá bom? Deus abençoe, pode trazer a palavra de Deus. Amém. Minha Glória a saudação a Deus. todos os irmãos, com a paz do Senhor. Quero agradecer aqui a oportunidade ao pastor Júnior pela confiabilidade de hoje, aqui com essa responsabilidade de trazer uma palavra ao coração dos irmãos, ao canal. Então temos algo aqui para compartilhar do Senhor, que se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, no versículo de número 9 em diante, que diz assim: E Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, que do mal eu não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Queridos, a reflexão que eu quero aqui trazer para o coração de todos que nos ouvem, que nos escuta, que assiste aqui esse canal, desse Pão Diário, nós podemos perceber que a biografia deste homem chamado Jabes é uma biografia curta, é uma biografia que não traz muitos detalhes da sua história, da sua vida, da sua família, mas algo me salta aos olhos, me chama a atenção quando a Bíblia ela enfatiza, ela faz questão de dizer que a sua mãe lhe pôs o nome de Jabes pelo fato de ele ter nascido em meio às dores. Jabes ele foi gerado no momento em que sua mãe sofreu com o seu parto, sofreu no nascimento de Jabes. O interessante é que, mesmo Jabes nascendo em meio a tantas dores, a tantas dificuldades, a tantas provações que a sua mãe enfrentou durante a sua gestação, durante o nascimento dele, a Bíblia também faz questão de dizer que mesmo Jabes nascendo dentro desse contexto de dores, ele foi o mais ilustre de todos os seus irmãos. Eu consigo perceber aqui que Jabes, diante de toda a sua família, o improvável de Deus se manifesta na vida de Jabes e ele se torna mais ilustre do que os seus irmãos. A exemplos temos também o servo de Deus Davi, o homem segundo o coração de Deus, que era o homem considerado o menor da sua casa, o menor da sua família, mas que também se destacou na sua casa, no seu lar, e reinou sobre Israel, porque Deus era com ele. Aleluia. E o interessante, pastor Júnior, que Jabes conseguiu se destacar, mesmo nascendo em meio a dores, mas o interessante é que Jabes fez uma pequena oração. Só que essa pequena oração que Jabes fez, ela foi pequena em palavras, mas grande em fé, Aleluia. em autoridade. Porque Jabes orou dizendo, invocou ao Senhor dizendo, que se o Senhor me abençoar muitíssimo. Jabes não estava pedindo para Deus abençoar com limitações, pastor Júnior. Jabes não estava pedindo para Deus abençoar ele de forma insignificativa. A oração de Jabes, ela foi direta. A oração de Jabes, ela tinha um peso, uma importância, uma relevância muito grande, porque ele disse na sua oração que ele queria que Deus abençoasse Jabes muitíssimo.
E o interessante é que ele também olha, e nessa pequena oração que Jabe faz, ele diz assim, e os meus termos amplifique. Em outras versões da Bíblia, vai dizer que o Senhor amplifique as tendas, alargue as minhas tendas, amplie os meus termos. Então, Jabes aqui, no meio da sua oração, ele está reconhecendo a grandeza do Deus que ele servia. Jabes não estava enxergando Deus como um Deus que entrega pela metade, a um Deus que entrega coisas pequenas, por coisas incompletas. Jabes estava reconhecendo Deus como um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que poderia abençoar ele de forma grandiosa. Aleluia. A Bíblia também diz que a oração do justo ela pode muito ter seus efeitos. Em Efésios 3:20 também diz que, ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou imaginamos. Então, Jabes está nessa oração de confiança, de fé, mas também de reconhecimento, pastor. Reconhecimento de quê? De reconhecer que o Deus que ele servia era um Deus grande. Aleluia, Jesus. Então, nós temos que tirar como exemplo aqui essa oração de Jabes e entender que nós servimos a um Deus que pode ampliar os nossos termos. Que nós servimos a um Deus que pode nos abençoar não incompletamente, mas sim de forma completa, de tamanha abastança, de encher os celeiros e prover na nossa casa. Aleluia. E Jabes ele vai orar com essa convicção e ele disse que o Senhor me abençoe muitíssimo, amplifique os meus termos, alargue as minhas tendas. E ele ainda disse assim, que do mal eu não seja aflito. Aqui nós podemos ver a tamanha fé desse homem. Um homem que foi gerado em meio a dores, em meio a essas dificuldades, mas que mesmo nascendo no meio das dores e das dificuldades, ele conseguiu se destacar no meio da sua casa, no meio da sua família, e quando ele invocou o nome do Senhor, ele já invocou o nome do Senhor, tendo certeza e convicção do poderio, da grandeza, da magnitude do Deus que ele servia. Ele disse que do mal eu não seja aflito, e o que mais me alegra e o que mais me enche o meu coração é que, como eu disse no início, a oração foi pequena, mas a fé ela foi poderosa, porque o versículo vai encerrar dizendo assim, pastor, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Aqui nós vemos, meus irmãos, um Deus que responde às nossas orações. Aqui nós podemos enxergar um Deus que está atento aos nossos clamores, às nossas petições. Jabes invocou o Deus de Israel, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo o seu poderio, e a Bíblia diz que Deus lhe concedeu o que ele havia perdido. Então você que nos ouve, seja nesse dia, nessa manhã, ou nessa tarde, ou na noite, que no horário que você está vendo isso, tenha fé, ore ao Deus de Israel, que é um Deus poderoso, é um Deus que faz além do que pedimos e imaginamos, mas peça com fé, peça coisas grandiosas, porque o seu Deus é grande, o seu Deus vai além das suas expectativas. Creia, ore, porque eu tenho certeza que a boa mão de Deus vai estar estendida para atender o seu clamor e abençoar a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Que mensagem edificante, irmão, no nosso coração. O improvável se tornou provável, né? Uma oração tão simples, mas que Deus operou, né? Então, eu entendo, irmão, que Deus, para operar, não é muito falar, né? Quando você menos espera, Deus age. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Sim, Jesus. eu te apresento todos os meus amados irmãos do Pão Diário, todas as famílias, a nossa congregação, os departamentos, os nossos jovens, as irmãs, as crianças, a vida do irmão aí que trouxe essa mensagem ao nosso coração. Recompensa o teu filho, a sua esposa, o seu filho, o seu lar. Abra as portas, Senhor, ajuda. Pai, abençoa a nossa nação, Brasil, nosso estado. Nós repreendemos todo o mal, Senhor, toda a fúria do inimigo, toda a miséria, Senhor. Abra as portas, nos ajuda. Para a honra e glória do teu nome. Senhor, eu oro pela vida da irmã Tatiana, tua filha, sua casa, sua família.
Pai, no nome de Jesus, assim ouve a minha oração e atende-me, é que eu te peço. Amém.